Pronto. Bom, ok. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou Alexandre Sobral, consultor internacional junto à Sirva e também coordenador do Comitê de Relocation junto à ABM. Para quem não conhece, a ABM é a Associação Brasileira de Especialistas em Migração e Mobilidade Internacional. E hoje, em nome do nosso comitê, né, e dos comitês em geral, trazemos um pocket para lá de especial, cujo tema é Guia de Imigração para os Estados Unidos. A gente sabe que Estados Unidos é um dos países, né, de grande potência global, né? Existe um estudo feito sobre imigração para os Estados Unidos, né? Que o número de indivíduos ingressando para os Estados Unidos, e esse estudo feito indica que aproximadamente 5 anos equivale um número de indivíduos ingressando aos Estados Unidos à cidade do Rio de Janeiro, né? Por outro lado, considerando esse número expressivo de pessoas ingressando aos Estados Unidos, deve-se considerar também os processos imigratórios, né, que passam, e a gente conhece bem, tanto os vistos consulares quanto os vistos in country, né, por uma análise minuciosa, né. Em virtude disso, convidamos aqui de modo especial a doutora Luciane Tavares, né, que o objetivo principal dela de trabalho é lei de imigração, né. A Luciane, ela é formada em Direito, né, com honras em Contencioso e Direito Infantil e Familiar pela Berry School of Law de Harvard e hoje está cursando mestrado em Finanças pela Universidade de Colômbia. Né? Ela hoje atua, doutora Luciane, como diretora jurídica da Visalex, que é uma empresa privada de software que oferece serviços de autoatendimento sob orientação de usuário. E possui, né, a doutora Luciane, licenças aí, tanto em Flórida, Nova York, New Jersey, Illinois, né? E antes de mais nada, gostaria de passar a palavra aí para a Luciane, para que ela possa começar esse pocket a todos nós. Obrigado, Luciane. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, é um prazer muito grande, né? Tenho um carinho e um amor muito grande porque eu faço, que é ajudar as pessoas a se relocarem para os Estados Unidos, não eu somente, mas todo o nosso time da Visalex. Inclusive, tem algumas pessoas aí também participando. Então, de novo, muito obrigada, tá? Eu vou, então, falar, eu acho que a gente fala um pouquinho e depois, no final, a gente abre para perguntas, é isso? Ótimo. Isso mesmo. Então tá, então eu vou falar uma breve, né, a nossa apresentação hoje vai estar falando um pouquinho de quem somos, né, de vistos, a diferença de vistos e de green card, né, porque muitas pessoas optam por estar mudando para os Estados Unidos e os tipos mais procurados de vistos hoje, né, ou de residência permanente para os Estados Unidos. Então isso que vai ser um pouquinho da nossa apresentação. Com alguns tópicos que você também pediu para a gente estar respondendo, bem, né, bem particular em respeito à política, essas coisas também. Então, quem somos? Nós da Visalex, nós somos uma empresa de tecnologia, na verdade, que, né, que tenta facilitar todo o processo de imigração para as pessoas dos Estados Unidos, tá? Eu sou advogada responsável, então essa plataforma tenta fazer com que tudo é transparente, tudo é colocado para essa plataforma. A gente tem todo o nosso time, tanto de assistência ao cliente, quanto os advogados para facilitar nessa interação. Então, o que a gente preza muito na nossa empresa é que as pessoas fazendo o processo conosco, vocês vão saber todo o caminho, vocês vão praticamente, quando a gente termina o processo, vocês sabem de visto aquele processo em si muito profundamente. Vocês vão saber exatamente toda a documentação que tem no seu documento, o que que é apresentado pela imigração. Então, você tem todo um conteúdo sabendo exatamente o que está sendo colocado e apresentado para o governo aqui dos Estados Unidos. Então, a gente tem total transparência e você tem sempre acesso pela nossa plataforma também, tá? Como ele falou, eu sou advogada, eu sou graduada aqui nos Estados Unidos, eu não sou graduada no Brasil, então eu não sou advogada no Brasil. Hoje nós temos um time muito capacitado no Brasil também,
que é comandado pela Tati, né, Tatiana, e eu tô aqui nos Estados Unidos, e ela é advogada no Brasil, e eu sou advogada aqui nos Estados Unidos, tá? E aí, né, continuando, aqui foi um pouquinho da Visa Alex. Então, o que a gente tenta fazer, como eu falei, a gente tem todos os idiomas, a gente fala 3 idiomas na empresa, então português, inglês e espanhol, tá? Então, a gente tem todo o processo, como eu falei, gerenciado pela essa nossa plataforma. E agora a gente também, né, com AI, né, a inteligência artificial, a gente também está implementando tudo isso agora dentro da nossa plataforma também, tá? Então, ah, eu vou estar explicando o que que é um visto e o que que é uma residência permanente, tá? Vistos são geralmente com intenção não imigratória, que as pessoas vêm para os Estados Unidos para passar um tempo, um período, que pode ser 1 ano, pode ser 2, 3 ou 4 anos, mas tem um começo, meio e fim. Então, geralmente, quando você vai apresentar isso, pedir qualquer tipo de visto no consulado, você precisa mostrar, geralmente, que você tem vínculos com o país de origem, porque você vai vir passear e você vai retornar para o seu país de origem. Então, a maioria dos vistos, nós falamos com exceção de 2, eles são não imigratórios. Então, geralmente, o primeiro análise que o consulado vai fazer quando eles determinam se é um visto não imigratório, se você realmente tem intenção não imigratória. Não sei se você já ouviu falar aquelas pessoas que chegam no visto e falam, fui fazer um visto de turista, fui fazer um visto de estudante, eles nem me perguntaram nada, só perguntaram, né, viu o que eu fazia, não quis saber documento de financeiro, nada documento da escola, só negou o visto. Então, isso é porque a primeira sensação que ele teve, ou baseado no que você conversou na primeira pergunta que você vai fazer nos Estados Unidos, ele sentiu talvez que você vai imigrar para os Estados Unidos. Então, essa é a base do vistos não imigratórios. Se você não tem a base, não adianta qualquer outra pergunta, já está negado, praticamente, né? Então, isso que então geralmente é o visto. Temos uma exceção desse tipo de visto, que é o visto H1B e o visto L1, que são vistos de trabalho. Nós podemos falar que eles são dual intent. Dual intent são vistos que você pode vir com a intenção de imigrar ou não imigrar, tá? Então, algumas pessoas, não sei se já tiveram esses casos, que estão com um green card pendente, aplicam L1, não tem problema, porque eles são vistos do intent, tá? E o que que é o green card? O green card também, como, né, a gente fala residente permanente, é a mesma coisa. Então, são quando as pessoas vêm para os Estados Unidos com a intenção de imigrar legalmente, permanente. Que permanente, na verdade, é 10 anos, né? Então, mas a gente acredita que depois que você já pegou o primeiro green card definitivo, que é 10 anos, aí a situação é bem mais tranquila. Você só precisa manter você só precisa, para renovar esse green card, eventualmente, só precisa mostrar que você tem sido um bom residente, tá? Ou seja, pagar os seus impostos Novo em dia, Louro não é engraçado como o outro. é, pagando seu... Eu acho que ela deveria ter colocado um outro personagem. E, Luciane, Dá muito se você puder tirar o antagonismo, mute do viu? seu, A voz Tatiana do rapaz. Cardoso, acho que a gente está ouvindo um barulhinho. Se puder pôr no mudo, agradecemos. Desculpe, Luciane. Imagina. Uhum. Eu tirei o meu mute, mas eu acho que a Tatiana ainda está. Legal. Tá. Então, o que significa residência permanente? Então, geralmente, quando você pega o green card de 10 anos, você só precisa provar para os Estados Unidos que você continua sendo um bom residente para você renovar. Geralmente, isso não é contingente à empresa que você veio, né? Não é mais contingente se o projeto aconteceu ou não aconteceu, né? Se você continua casado ou não casado. Quando você está com o green card definitivo para você renovar esse green card depois de 10 anos, vai ser baseado totalmente se você foi, em fato, um bom residente. E a maioria das pessoas acabam nem chegando a esse ponto de renovar esse green card de 10 anos, porque a partir de 5 anos, na maioria dos casos, com exceção de casamento, depois de 5 anos morando nos Estados Unidos, pelo menos metade desse tempo, vocês podem aplicar para cidadania americana. Então, uma vez que é cidadão americano, finalmente encerra aquele processo de imigração, porque aí você já é cidadão para a vida. Então, geralmente, e os Estados Unidos incentiva muito, muito as pessoas virarem cidadão. Então, ele dá aquele
cansaço na pessoa, até a pessoa pegar aquela residência permanente. Depois que a pessoa pegou a residência permanente, para virar cidadão americano, você aplica, eles praticamente dão aquela colherzinha de chá, né? Então, pessoas que nem talvez falam inglês fluente, eles, né, eles são muito mais toleráveis e amigáveis para aquela pessoa, em fato, vira cidadão americano. Continuando, então. Então, por que muitas pessoas se mudam para os Estados Unidos, né? Então, o número um, geralmente, é pela educação, que as pessoas aqui têm acesso à educação pública boa, né? Então, aí no Brasil, a gente infelizmente sabe que não são todas as escolas públicas que têm um nível de educação que os pais gostariam para os filhos, então acaba tendo aquele custo altíssimo de educação privada. Então, a educação nos Estados Unidos é mais ou menos praticamente padronizada e a gente tem uma educação muito boa. Apesar que eu já ouvi falar que a matemática do Brasil é bem melhor, viu? Então, mas com algumas exceções, né? E a gente também aqui, principalmente nas universidades, nós temos as melhores universidades do mundo, né? Então, 25% das universidades melhores do mundo estão localizadas aqui nos Estados Unidos, né? E aqui o que nós percebemos, que eu acho incrível, muitas crianças, assim, de imigrantes que vêm para cá, que acaba vindo com 12, 13, 14 anos, né, que na verdade já não começaram a fazer toda a parte, né, do primeiro, do ensino básico aqui, eles se desempenham tão grande que eles conseguem ir para o que a gente considera Ivy League Schools, porque eles têm todo um programa de inclusão. Então, você vê muitos brasileiros nas melhores universidades dos Estados Unidos hoje, tanto para fazer uma faculdade normal, que é bacharelado, e você vê um número ainda maior, que a gente fala postgraduate, né? Então, se você vai, tem grandes comunidades de brasileiros, se você for Harvard, MIT, todas essas grandes universidades dos Estados Unidos, você encontra uma comunidade muito grande de brasileiros. Inclusive, eles têm realmente membros, têm comunidades, e tantos brasileiros que têm, eles acabam tendo alguns tipos de grupos, né, que incentivam ainda mais essa vinda de brasileiros para cá. Então, é muito bonito e muito. Você fica com muita honra de ver todo o brasileiro como eles se desempenham muito bem na área de educação aqui nos Estados Unidos, tá? Outras pessoas vêm para a qualidade de vida, né? Então, aqui, por mais lógico, tem uma qualidade, pessoas muito, né, ricas e pessoas, né, não com um valor aquisitivo menor, mas essa diferença não é tão óbvia, né? Porque a qualidade de vida, o mínimo, geralmente é disponível para todos, né? Então, aqui falam que se a pessoa consegue fazer uma média de US$ 70.000 por ano, essa pessoa e uma pessoa que recebe 1 milhão ou 2 milhões por ano, a diferença de qualidade de vida é muito pouca, porque eles vão ter acesso a praticamente os mesmos locais, os mesmos restaurantes, os mesmos hotéis, com algumas exceções. Então, em termos de qualidade de vida, isso é muito bom também, tá? Outros também em relação à segurança, né? Ah, as pessoas aqui, a gente tem uma uma segurança maior, a gente se sente à vontade de às vezes sair, deixar o carro aberto, que você vai andar, você não vai pegar o seu celular, não vai ser simplesmente, né, pegado da sua mão, você tem um medo, né? Então, esse medo não existe. Lógico, temos que ter cuidado sempre, como qualquer outro tipo de local, mas com uma coisa muito mais tranquila. Aqui, a gente até acaba falando que o tipo de crimes aqui nos Estados Unidos, acho que vocês acompanhando todas as notícias, são muito diferentes dos crimes em relação ao Brasil, né? Aqui não é muito, em fato, por poder aquisitivo, mas são outras coisas relacionadas, às vezes, a outros tipos, como talvez algum problema mental, alguma coisa, depressão, esses outros tipos né, de, de crimes, tá? Ah, e o custo de vida, né? Aqui, como eu estava comentando, você consegue ter acesso às coisas não recebendo um valor tão gigantesco em comparação no que o Brasil, às vezes, você tem acesso, né? Para você talvez ser membro de um clube, ou você frequentar certos restaurantes, ou dirigir certos carros. Então, isso aqui não é realmente um empecilho. Lógico que eu vejo que as pessoas sentem muito falta, né? Quem tem, né, toda a tem, às vezes, uma assessoria muito grande aí no Brasil, pessoas que podem cozinhar, ajudar na casa. Isso aqui não é uma coisa tão comum, tá?
né? Então, isso eu acho que eu vejo que com as pessoas que estão mudando para cá, principalmente das mulheres, né, que tem toda essa assessoria aí no Brasil, às vezes sente falta, né? Aqui isso não é uma coisa tão comum, é possível, mas não é tão comum como no Brasil, tá? Outras coisas também, a gente acredita que tem a variedade, né? De muita coisa, consumidor aqui, né? Vocês sabem, os Estados Unidos é um dos maiores consumidores do mundo, então muitas pessoas vêm para cá por todo esse acesso de variedade, que a gente tem coisas do mundo inteiro, né? Transporte público, então o transporte público também é muito mais eficiente, e dependendo do local, que você vai nos Estados Unidos, você vai ver que algumas são Flórida, a gente inclusive está tendo mais. Eles estão fazendo uma total uma modificação agora para aumentar ainda mais o transporte público na Flórida, que para quem conhece Flórida versus Nova York, é bem diferente a dinâmica de transporte público. Então, eles estão tentando fazer alguma coisa mais assim para a Flórida também, tá? E a diversificação, os Estados Unidos hoje, se eu não me engano, falam mais de 400 idiomas, né, entre dialetos e idiomas, então a gente tem aquela realmente mistura muito grande de culturas, de diversidade, diversificação, então onde você for, você vai estar encontrando pessoas de uma outra nacionalidade, tá? E empregos. Aqui, o que a gente tenta dizer é que se você quer trabalhar, você geralmente arruma emprego, tá? Então, e trabalhando, né, porque ninguém, né, trabalhando duro, geralmente você também vai conquistar aquilo que você quer. Então, as pessoas se sentem muito mais vontade de estar exercendo aquilo que ele quer fazer, porque ele vê o fruto do trabalho dele. Então, as pessoas, geralmente, brasileiro que trabalha muito, então é muito comum ver brasileiros muito bem-sucedidos aqui nos Estados Unidos, tá? Então, onde que nós ajudamos a Visalex? Então, nós fazemos todos os tipos de vistos. Então, a gente não é aquele escritório que vai focar somente em um tipo de visto, que é aquele que faz tudo, né? Todo mundo vai fazer B2. Não, não é. O que a gente tenta fazer é entender realmente o que aquele cliente necessita, se inicialmente já é o green card, então a gente geralmente fala assim, eu faço um mapinha, né? Um path para a gente tentar seguir, para chegar lá na frente, para você chegar naquele objetivo, e levando em consideração que às vezes você pode ter alguns tipos de empecilhos no caminho. Então, todo projeto que a gente faz, se vocês forem fazer o que a gente fala, o Green Card, a gente tenta fazer caminhos no qual você tem sempre o que a gente fala aqui na Visela, com o colchãozinho. Se alguma coisa acontecer, vocês têm aonde cair e tá seguro, vocês não estão, né? Perdendo tudo ou chegando numa situação. Então, é esse que geralmente a gente tenta fazer, porque um processo de imigração, ele vai ser um processo já frustrante, estressante. Vocês estão mudando a sua vida completa. Principalmente se vocês falam, eu vou imigrar para os Estados Unidos permanente. Então, você já tem uma vida no Brasil, você tem família no Brasil, então tem vários fatores que precisa ter levado em consideração, inclusive, né, para que quando vocês chegam aqui, né, vocês já levar em consideração. Então, acho muito bonito esse trabalho que vocês estão fazendo aí também, né? Porque vocês ajudam com todos esses outros fatores que também é tão importante para a relocalização de todo mundo. Que o visto é um fator, que é muito importante, mas também todas as outras coisas também. Escola, né? Casa, né? Comunidade, dependendo, que você quer morar mais com brasileiro, perto de brasileiro, você não quer ter tanto brasileiro, né? Então, todas as coisas assim é importante estar levando em consideração, tá? O que geralmente eu recomendo que todo o processo de imigração que você for fazer não é uma coisa assim, muda e depois vai fazer. Não, não. É uma coisa que você começa antes do fato. Planejando o seu visto, e hoje tudo é em câmara lenta, né? Tudo é de, né? Não é uma coisa que você fala assim, vou mudar, quero mudar daqui. Eu tenho muitas pessoas que falam, eu quero mudar permanente para os Estados Unidos daqui quanto tempo? 4 meses. Eu quero estar aí nos Estados Unidos namorando em 4 meses. Permanentemente em 4 meses não existe, tá? Não existe. Tá? Então, pode ser que o Green Card saia em 4 meses depois que foi aplicado, isso é raríssimo, mas mudar com o Green Card, geralmente em 4 meses do começar e aplicar e tudo, é muito irrealístico, não é? Não falo que, né, só porque milagres acontecem, mas se a gente está esperando muitos milagres. Então, tenta fazer esse planejamento antes do fato, dá para você uns 2 ou 3 anos, no mínimo, para que isso aconteça de uma certa forma orgânica e positiva, tá? Também fazemos toda a parte de autorização de trabalho, naturalização, gerenciamento de documentos, né? Então, isso é um pouquinho do que fazemos. Então, vamos lá em termos de tipos de vistos, tá?
Acho que isso é o mais comum, todo mundo conhece o visto de turista, né? B1 e B2. Nós não fazemos muito isso, a gente tem, mas pessoas que, infelizmente, o Brasil precisa de um visto para entrar nos Estados Unidos, né? Tem alguns países que são isentos, que falam que, né, então eles não precisam do visto de turista, eles podem vir com ESTA, então pessoas que têm outras cidadanias não precisam do visto de turista, mas brasileiros, se têm uma única nacionalidade, precisa de visto de turista para entrar e visitar os Estados Unidos, tá? Ah, outro visto muito comum é o visto E1 e o E2. Então, isso são para as pessoas que têm um tratado, o país que tem tratado com os Estados Unidos. Então, a Itália tem, então, pessoas que têm cidadania italiana. Portugal também tem hoje, mas com alguma. O único problema de Portugal é que eles exigem algo a mais, que a pessoa reside em Portugal para fazer um visto de investidor. Então, isso acaba não sendo muito aplicado para os brasileiros, mas nós temos feito muito vistos de investidor para brasileiros com cidadania ou italiana ou alemã, né, e outras cidadanias aí. Então, o que que é o E2, né? Vou falar mais que é o E2, que é mais adequado para as pessoas com dupla cidadania aí do Brasil. Então, os Estados Unidos têm um tratado comercial com alguns países, tá? Então, o que que significa esse tratado? Significa que se essa pessoa que tem a cidadania desse país, né, podem estar fazendo um investimento que nós falamos nos Estados Unidos é substancial. Substancial não é um valor assim fixo, né? Então, substancial vai depender de vários fatores em relação ao tipo de empreendimento que aquela pessoa está abrindo, tá? Hoje a gente vê que a média mínima é de 100 a 120 mil dólares já comprometido. E quando a gente fala investido, significa já gasto, tá? Então, não é simplesmente estar numa conta esperando o visto ser aprovado, com exceções que eu vou explicar. Se você está fazendo a abertura de um novo negócio, esse valor já tem que estar gasto. Então, gasto de uma certa forma, que é irreversível, ou parcial ou total, ou seja, você pode perder esse dinheiro. Então, vamos dar alguns exemplos de parcial ou total. Se você está abrindo uma sorveteria, você imagina que você comprou todo o equipamento, já comprou, né? Tá tudo certinho, para abrir a sorveteria. Comprou até o sorvete. Se não for aprovado o visto, aquele inventório de sorvete vai estragar. Então você perdeu total, teoricamente, né? Parte, agora o equipamento, talvez o ponto, isso foi um investimento parcial, você perdeu, porque você pode talvez vender aquele equipamento que está, né, está refrigerando o sorvete, você talvez não vai ganhar o valor completo, você vai ganhar o valor parcial. Então, essa que significa valor parcial ou total de risco. Então, a gente tem que mostrar que isso aconteceu. Então, muitas pessoas às vezes falam, e se eu comprar uma casa? Hoje, casas é, na verdade, um imóvel que você vai receber um retorno, geralmente. Então, isso não é considerado risco para os Estados Unidos, tá? Então, não significa. O que também tem que gerar isso? Tem que gerar que você vai criar empregos nos Estados Unidos também. Então, não vai só sustentar a família do investidor. Então, você precisa mostrar, imagina a mesma coisa, sorveteria. Lá você vai ter duas ou três atendentes, né? Vai talvez ter um movimento, vai ter um local comercial que precisa ter, tem que ter uma possibilidade de um crescimento de lucro, né? Então, não pode ser só marginal. Então, eu sempre dou exemplo assim de cafezinho, porque essas coisas geralmente é o suficiente, o mínimo para estar agregando num visto de E2 de investidor. Agora, tem alguns outros tipos de negócio que vocês podem estar fazendo, que às vezes é um pouquinho mais difícil, mas aí você tem que conversar para a gente ver como se estrutura. Que os brasileiros gostam muito de estar na área de remodelação de casas, construções de casa, ah, é, como fala, jardinagem. Então, essa tem alguns outros tipos de maneiras de fazer, mas a gente tem que ver com um pouquinho de cuidado, porque, né, não é tão claro que vai ter aberto de segunda, sei lá, sexta, horário comercial, um escritório, pessoas realmente contratadas. Então, isso a gente tem que levar em consideração na hora de ajudar vocês a montarem o seu planejamento de negócio que precisa ser apresentado, tá? Eu estou falando bem rapidinho de tudo, senão a gente vai ficar aqui várias horas. Então, só estou dando uma pincelada, tá? Para os mais detalhes, a gente depois pode estar fazendo isso mais reuniões privadas. O F1 ou M1, que são vistos para estudantes, né? Isso também é muito comum. Geralmente as pessoas
têm a possibilidade de vir nos Estados Unidos ou fazer o idioma, ou fazer uma faculdade, então eles precisam estar identificando uma escola que tem uma autorização do governo para estar emitindo esse visto, né? E aí, uma vez que o estudante ele é admitido na escola, que muitas pessoas às vezes confundem, já falam, eu já fui admitido na escola, e aí vai pegar o visto não sai. Por que que o meu visto não saiu? A escola já me admitiu. Então, uma coisa não significa outra. O fato da escola ter admitido o estudante não significa que o governo tem que aceitar o visto. A pessoa ainda tem que estar se enquadrando em todas as outras coisas que o visto exigem, como, por exemplo, intenção não imigratória. Hoje, o que a gente tem visto que para visto de idiomas no estado, no Brasil, principalmente, está sendo bem difícil para as pessoas conseguirem se vai fazer só um curso de idioma, inglês, aqui, né? Porque o que aconteceu? A maioria dos brasileiros que vinham com visto de estudante acabam ficando aqui, né? Então, usam o idioma para uma maneira de vir ficar. Então, hoje a gente recomenda, se você for fazer um visto de estudante, talvez fazer um estudante mais assim voltado para um curso superior, uma faculdade ou um mestrado, alguma coisa, né? Para que isso esteja uma chance muito maior de ter o visto de estudante aí no Brasil aprovado, tá? Todos esses vistos também dão dependência. O bom do estudante é que se você vem com visto de estudante, crianças acompanhantes, que são filhos menores de 20 anos não casados, podem estar estudando numa escola pública normal, sem nenhum tipo de problema. Isso não é recomendado fazer com visto de turista, tá? O visto de turista, muitas pessoas às vezes usam o visto de turista para vir para cá e matricular a criança nas escolas públicas. Isso qual é o problema? Estadualmente, não tem nenhum tipo de restrição. O Estado vai autorizar vocês matricularem criança em uma escola pública, tá? Porque eles não podem discriminar até a finalização do high school, que é o colegial aí no Brasil. Mas isso é contra a lei federal. Então, se em algum momento essa pessoa for pegar qualquer outro tipo de visto no consulado, essa pessoa vai ser barrada, tá? Vai ter uma dificuldade de conseguir outro visto. Então, não é recomendado fazer isso, tá? O visto H1B, né? Inclusive, a gente acabou a sessão do H1B para esse ano. Isso são profissionais, geralmente tem que ter um nível de bacharelado com 5 anos de experiência, que vão estar trabalhando na área de atuação aqui nos Estados Unidos, né? Então, a empresa precisa mostrar, então, esse visto precisa de um empregador, não tem como a pessoa fazer sem um empregador. E o empregador fala, Estados Unidos, eu estou com dificuldade de trazer profissionais com essa especialização e eu preciso desse profissional, tá? Então, tem toda uma... E a gente fala que tem loteria, porque a gente precisa aplicar agora, inclusive, já acabou o registro, a gente registra essas pessoas que foi até hoje, a empresa fala, olha, eu quero trazer uma pessoa com esse tipo de especialização. Aí tem um sorteio agora, que eles vão estar notificando quem conseguiu fazer parte do sorteio. E aí, a partir do dia 1º de abril, a gente já pode protocolar essas pessoas que foram, conseguiu participar desse ano de seleção. Aí você manda todo o processo com data de início de trabalho a partir do dia 1º de outubro, tá? Então, o H1B é muito utilizado, mas infelizmente o limite de cotas anuais que nós temos acaba ficando um visto que às vezes muitas pessoas têm receio de aplicar, porque, né, não é garantido que você consiga fazer para aquele ano letivo. Aquele ano. Agora, para instituições de ensino, universidades, instituições governamentais, não tem isenção. Não tem número de vistos limitados. Então, pessoas podem aplicar, as empresas, as universidades podem aplicar sem limite. Então, vocês vão ver que universidades, eles utilizam muito o H1B como uma ferramenta de vistos para eles, porque eles podem aplicar o tempo todo sem limite, tá? Então, geralmente, universidades usam J e o H1B para vistos para estrangeiros. E aí, como eu falei, o J, né? O K1, que são vistos de intercâmbio. Então, é intercâmbio porque você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Hoje tem muitos brasileiros que utilizam disso para continuar aqui, e tem de todos os tipos de funções, desde uma pessoa que quer trabalhar como babá, tá? Faz o J1,
até médicos que querem fazer, né, residência e validar o diploma aqui também, o uso do J1 para continuar pesquisas. Então, hoje tem várias agências que facilitam vocês virem através do J1. Isso é um processo que eu acho que não está aplicado. Só me corrija um pouquinho, Alexandre. A maioria das pessoas que nós estamos conversando está no Brasil, né? Sim, a maioria. Sim. Então, eu tenho algum outro tipo de processos como esse, eu não vou estar entrando em muita profundidade, que não vai ser Ok, relevante para as pessoas, ok, tá? Então, tá. Aí vamos falar de residência permanente. Temos o EB5, né? Que é aquele investimento agora que vocês podem fazer. Tem dois tipos de investimento do EB5. Tem investimento que a gente fala que é o direto, que você é responsável de fazer o investimento, e você vem criar os 10 empregos por aquele investimento feito, tá? Esse investimento pode ser em dois tipos de área, uma área que a gente fala target, que é uma área que o desemprego é maior, né? Então, aí o investimento acaba sendo menor, se eu não me engano, está 800 mil ainda. E se você fazer numa área normal, o valor é um pouco maior, tá? Uma área normal, ou seja, que não tem desemprego muito grande. Então, tem muitos brasileiros que fizeram esse EB5, né? No passado, muitos restaurantes que têm uma rotatória muito grande de funcionários e acabam os investimentos ficando muito acima desse valor. Então, quando você faz investimento direto, a vantagem do investimento direto é que você pode fazer um valor substancial inicial. Então, vamos supor, você fez 450 mil já investido. O restante do valor está numa conta que os Estados Unidos consegue avaliar da onde que esse dinheiro está vindo. E aí você já pode aplicar para o EB5 dessa forma. Então, todo o valor, na verdade, não precisa estar investido, mas tem que já estar disponível, tá? Então, um valor substancial investido e outro valor você pode mostrar que você vai conseguir investir esse valor nos próximos 2 anos, tá? Então, isso é o investimento direto. O investimento indireto, que é o que a maioria dos brasileiros fazem, a maioria do mundo em si faz esse investimento, é quando você aplica dentro de um centro regional, tá? Então, o que que é isso? Um centro regional significa, imagina uma instituição de fundos, né, que tem vários projetos, né, que vão estar fazendo, vou fazer um projeto de um hotel, vou fazer, sei lá, um cinema. Então, tem vários projetos, e cada desses projetos pode ser um projeto do próprio centro regional, ou pode ser um projeto que teve uma construtora lá, que pegou aquele projeto, apresentou para o centro regional, o centro regional achou que realmente é interessante e alinhou aquele projeto dentro do centro regional. Então, ele é responsável pelo aquele projeto, mas esses projetos individuais falam que vão estar criando empregos ou diretos ou indiretos por cada investidores. Então, dependendo, vamos supor, um hotel. Às vezes um hotel ele vai estar criando não só empregos na hora da construção, mas depois que a construção acontecer, vai talvez abrir um cafezinho ali, um restaurante. Então, lá perto, então, por que aconteceu aquele hotel? Outros empreendimentos vão acontecer. Então, isso é um investimento que também acontece. A gente tem empregos criados indiretamente, tá? Então, isso que é o centro regional. Eu recomendo meus clientes sempre fazer dessa maneira, é uma maneira um pouco bem mais tranquila. Então, para quem não quer ter muito problema de investir e tomar conta do negócio para criar e fazer isso, geralmente o EB5 é uma ótima oportunidade. Hoje, principalmente, ele tem sido muito bom para aquelas pessoas, porque eles facilitam agora que você pode aplicar o EB5 e o Green Card junto, que não estava disponível, nunca foi disponível até recentemente. Então, para quem quer imigrar rapidamente, eles facilitam que você aplique os dois junto, tá bom? E aí tem outras particularidades agora que você também pode pegar o Green Card direto, não só o Green Card de 2 anos, que geralmente esse visto facilita, que você pega o Green Card condicional àqueles empregos sendo criados, e se for criados, aí você, né, pega o Green Card permanente. Se o centro regional que você investiu consegue provar que aquele investimento, pelo seu valor investido, já criou os 10 empregos, você pode fazer uma apelação para pegar o Green Card definitivo. Então, tem algumas particularidades aí no EB5 que ficou muito mais atraente, mesmo que o valor está muito maior do que alguns anos atrás, tá? Então, se, né, investidores querem fazer isso junto, eles também podem, principalmente para aqueles que já estão nos Estados Unidos, que pode aplicar os dois juntos, o Green Card e o EB5, tá? Agora eu vou estar falando do habilidades, né, que a gente fala, o EB2NW, tá? Na verdade, são pessoas excepcionais, não são extraordinárias, tenho que corrigir aqui, tá?
Então, eu vou explicar. Eu acho que isso é um visto muito utilizado, né? Acho que talvez todo mundo já ouviu falar aqui, o EB2NW. Alguns Alexandre? sim, eu nunca ouvi falar desse. Alguns sim. Não? Tá. Hoje nós falamos que ele é, né, um dos vistos mais feitos pelos brasileiros, tá? Então, o que que é o EB2NW? O EB2NW é um processo que você pede para os Estados Unidos uma isenção de ter uma empresa americana patrocinando você para o visto de trabalho, tá? Então, tem dois tipos de profissionais que podem estar pedindo essa isenção. Um é um profissional que tem uma formação acadêmica avançada, então, uma pessoa que tem no mínimo um bacharelado com 5 anos de experiência, ou uma pessoa que é excepcional, tá? Então, excepcional, os Estados Unidos vai avaliar de uma maneira mais subjetiva se você é, em fato, uma pessoa diferenciada, tá? Então, excepcionalidade, os Estados Unidos têm alguns fatores que eles vão determinar, né? E você precisa ter no mínimo 3 desses fatores, que um deles é a formação relevante na área. Então, às vezes, a formação relevante na área de trabalho não é necessariamente um bacharelado, pode ser uma formação técnica, né? No mínimo 10 anos de experiência, o segundo. Terceiro, licença ou certificações, se for necessária para trabalhar na área. Quarto, se a pessoa tem uma contribuição significativa na área. Quinto, se a pessoa já chegou a julgar o trabalho de outras pessoas, dar aula, palestra, essas coisas, né? Sexto, se ela tem um salário acima da média. E sétimo, todas as outras coisas comparativas que a gente pode estar utilizando. Isso também, então, reconhecimentos, publicações, né? Premiações, né? E tudo que mostra, olha, aquele é o cara nessa área, tá? Então, a pessoa precisa apresentar no mínimo 3. Tendo esse, no mínimo 3, essa pessoa pode pedir, então, a isenção para os Estados Unidos. Que agora, o que que tem que ser a isenção? A isenção é algo que vai ser de grande interesse para o próprio governo americano. Então, isso geralmente vem através de um projeto, que seja um projeto de crescimento profissional aqui, ou um planejamento de negócio, e a pessoa vem com a intenção de abrir uma empresa. Então, essa empresa tem que mostrar que ela vai, em fato, criar algo impactante nos Estados Unidos. Não simplesmente, eu sou médico, eu vou aí ser médico porque tem uma deficiência muito grande de médico. Não. Talvez você é um médico que você treina, você faz alguma coisa diferenciada, você vai abrir uma empresa, vai criar empregos numa área mais afastada. Então, tem que mostrar qual vai ser o impacto que vai ser econômico, social, educacional, né? Tem que ter algum tipo de impacto, tá? Aí a pessoa mostra que tem a viabilidade de execução, de pode realmente executar esse projeto, e geralmente a gente, né, tem umas análises depois, mas essa é toda a proposta do EB2. Então, ele é muito acessível para muitos brasileiros, né? Então, essa pessoa aplica esse processo, também quando for aprovado, a pessoa pode aplicar o Green Card posteriormente, quando o Green Card estiver disponível. E eu vou explicar essa disponibilidade do Green Card também para todo mundo. Aí tem o habilidades extraordinárias também, que também muitos brasileiros se enquadram, tá? Esse é muito parecido com o EB2NW, né? Mas lembra, EB2 você só tem que ser reconhecido entre seus pares, talvez o bacharelado é o suficiente. Então, você mostra que você tem o mínimo suficiente e você apresenta um projeto de interesse nacional, tá? Então, a balança aqui, imagine que isso é uma balança. O EB1A ou EB1B aumenta aqui. Então, você agora tem que ser uma pessoa reconhecida nacional ou internacional na sua área, tá? Só que aí você não precisa apresentar muito o que você vai fazer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos acredita por ser uma pessoa tão diferenciada, você realmente não você vai achar algo aqui que você precisa fazer. Então, geralmente a gente está falando de publicações agora, então a gente está fazendo publicações conhecidas nacionais ou internacionais, premiações de foco nacionais ou internacionais. Então, acaba que muitas premiações às vezes são reconhecidas já nacionais ou internacionais, principalmente congressos às vezes são nacionais ou internacionais. Então, muitas pessoas que acreditam que não se enquadram acabam se enquadrando dentro do EB1A ou EB1B. O EB1B é mais voltado para pesquisadores e professores, tá? Né, então, professores e pesquisadores têm muitas publicações, então acaba se enquadrando dentro desse processo, desde que eles consigam também mostrar um contrato. Então, isso geralmente é mais pessoas que estão na universidade, trabalhando aqui com o Jota e conseguem aplicar através do EB1B, tá bom? Então, isso foi um pouquinho, né, da apresentação. O que eu vou falar agora, que eu acho importante explicar, é a disponibilidade de vistos, tá? De green card, desculpa, de green card também. Então, tem uma data de prioridade que a gente fala. Então, o que os Estados Unidos têm? Os Estados Unidos têm um número de vistos de green card disponível por categoria por ano, tá? Então, a gente fala que é a Immigration Bulletin. Então, com esse número, quando as pessoas esgotam, então vamos supor, aplicou
vários EB2. Imagina que você chega na... Vamos dar um exemplo do médico, né? Fala, o médico vai ver 100 pessoas hoje. Então, você vai lá, se você for número 1, 2, 3, você vai pegar na senha, você vai sendo vista hoje. Se você chegou a ser o número 101, você não vai conseguir ver o médico. Ele te dá uma senha e você volta no outro dia para você ver o médico. Então, você, né? É a mesma coisa com os processos de residência permanente, o green card. Então, tem um número X por ano. Se aquele X foi esgotado, não significa que você não pode aplicar aquele processo. Você, inclusive, tem que aplicar, você tem que ir lá e buscar a senha. Então, você aplica o EB2, você aplica o EB1, o que for, e você pega a senha. Depois que eles fizerem todo o processo, aprovarem o seu processo, e aí, vamos supor, no dia seguinte, tem mais green card disponível, você já é o primeiro a ser chamado, porque você já está com a sua senha lá. Então, é a mesma coisa, isso é para todos os processos. Então, essa fila, ela é acompanhada mensalmente, mas é no final de outubro que a gente consegue, é o ano letivo, o ano fiscal da imigração, e aí a gente tem disponibilidade de mais vistos, tá? Então, quando vocês, se alguém de vocês ouvirem falar, mas o EB2 agora ninguém está aplicando mais, porque não tá fechado. Não é isso, não é que está fechado. O que muitas pessoas faziam, que hoje está disponível para EB1A, é quem está aqui nos Estados Unidos legalmente, com visto de estudante ou um visto de, né, que seja, as pessoas podem aplicar tanto o EB1, que é o qualificador, e o Green Card junto, tá? Então, todos os processos de Green Card e residência permanente, contrário de um visto de temporário, eles são feitos em 2 processos, tá? Tem o processo de qualificação, que mostra, olha, eu me qualifico para aplicar o Green Card porque eu sou um EB1A, ou porque eu tenho uma família nos Estados Unidos, ou, né? Então, tem o processo de qualificação e depois tem o processo do Green Card específico, que às vezes esses processos estão simultaneamente no mesmo, né, tão corrente que a gente fala, e às vezes está com uma filinha devido ao número disponível de Green Card por ano para aquela categoria, tá? Outros processos que nós não conversamos aqui, só vou falar uma pouca pincelada para as pessoas saberem que tem disponibilidade, tá? São pessoas que têm algum tipo de familiares nos Estados Unidos, americanos, tá? Pessoas que trabalham em igrejas no Brasil, que estão vindo aqui para trabalhar numa igreja da mesma fé, também como pastores. Tem processo, muitas pessoas conhecem da loteria do Green Card, né? Que infelizmente, né, o Brasil ainda não está disponível. E tem alguns processos humanitários, que é o asilo. Então, geralmente, esses são processos que nós falamos que são qualificadores, que, uma vez aprovado, pode aplicar o Green Card. Tá bom? Então, isso foi uma explicação rápida, gente, de todos os processos, mais ou menos, né, os mais feitos. E agora, então, se o Alexandre acredita, a gente pode abrir para perguntas. Certo, Luciane, muito obrigado pela apresentação. Temos uma aqui feita pela nossa diretora de marketing. O EB2 NW seria o antigo O1 ou está em outra categoria? Não, o O1, na verdade, ele é o visto não imigrante do EB1A, tá? Então, o O1, você precisa mostrar que você é extraordinário. Então, você tem premiações, tudo de nível nacional, né? E aí, você precisa. A diferença do O1, que geralmente ele é válido por 3 anos, se você precisa de um contrato com a gente, com uma empresa americana, que muitas das pessoas às vezes, acabam fazendo com a própria empresa dela, tá? Então, o O1 é maravilhoso. E o O1, o O1 você eventualmente pode aplicar o EB1A, que é o Green Card através do EB1A. Outra coisa que é muito interessante é que para o A1 você não precisa mostrar sustentabilidade na área, ou seja, você pode ter sido um grande um ator, aposentou, está 5 anos aposentado, né? Aplica o A1, vem trabalhar como atriz, ator aqui nos Estados Unidos, depois pode aplicar o EB1A. O EB1A você só pode aplicar se você mantém sustentabilidade na área. Essa é a diferença. Então, pessoas que se aposentaram, que depois de 5, 10 anos aplicar o EB1A, eles não vão conseguir, por mais grande, renomado que eles foram no Brasil. Então, o EB1A você quer aplicar quando você está realmente no auge ainda, né? Então, é bom, às vezes, falar com o advogado para ver, vale a pena aplicar agora, mas eu quero imigrar daqui 5 anos. E tem maneiras, sim, de você fazer dessa forma, sem problema nenhum, né? Para que você não perde a oportunidade. Porque muitas pessoas falam, depois que eu me aposentar, aí eu faço. Não é o ideal, tá? O imigrante, o não imigrante do EB2 é o H1B. O H1B é o não imigrante do EB2NW, tá?
E eu falei, e vocês também sempre podem ter uma empresa americana patrocinando o trabalho, tá? Para o Green Card. Então, eu expliquei algum que dá o poder de vocês decidirem quando e como fazer o processo de imigração, tá? Mais alguma Legal, outra? Luciane, muito obrigado. Na verdade, uma das perguntas que a gente tinha levantado, né, no são de áreas, principalmente é, aos turistas, né, ou vistos de negócio. A gente sabe que e isso participando de uma palestra do passado com uma officer, né, de um consulado americano, ela disse que todos os officers, né, do consulado são treinados a saber quando mentem, né, e são treinados a descobrir, né, se aquela aplicação deve ser, sim, aprovada ou não. O que você diria sobre essa população que enfrenta essas dificuldades com os consulados americanos? Assim, eles têm um tratamento intensivo com isso. Inclusive, é até legal vocês lerem. Então, eu leio muito sobre isso, né? A linguagem corporal, né? Então, eles vão estar vendo muito sua linguagem corporal. E acaba que algumas pessoas, na verdade, eles não estão nem mentindo, eles estão nervoso, né? E acaba dando os mesmos sintomas de uma pessoa que está mentindo. Então, é importante, Sim. quem for, né, faz uma camomila muito forte, faz uma meditação aí, né? E vai calma, porque eles vão estar olhando. Inclusive, algumas dicas, por exemplo, se a pessoa não olha no olho, se a pessoa morde os lábios, significa que está escondendo alguma coisa. Você fica mexendo a mão. Então, todo esse sentimento, algumas de coisas de nervosismo, eles vão estar observando isso para ver se vocês estão mentindo, tá? Então, eles são realmente treinados para avaliar essa forma. Como nós sabemos, não é 100% correto, né? A maioria das pessoas estão nervoso, mas eles vão estar utilizando esses sinais para determinar se podem, se você é uma pessoa de credibilidade. Então, eles têm que ver que você é uma pessoa de credibilidade para te dar um visto, tá bom? Legal, obrigado. E a próxima pergunta é um pouco mais voltada à questão política, né? Considerando o cenário atual político dos Estados Unidos e o pós eleições de como você vê a questão do processo migratório para os Estados Unidos? Tá. Então, uma coisa, a gente teve o Trump já aqui, né, por 4 anos antes do Biden, e o que que aconteceu foi que ele teve uma policy muito mais restritiva. Então, não é que a lei, em fato, mudou, mas ele colocou tanto empecilhos, dificuldades, que realmente criou muito mais para a gente como advogado, para os clientes. Então, ele tentou realmente dificultar o processo, né? Colocando várias outras coisas para realmente diminuir a imigração, tanto legal quanto, né, ilegal a gente nem se fala, né? Que aí eles são realmente ilegal, são imigração ilegal são pessoas que estão atravessando, né? Às vezes vêm para cá sem inspeção. Então, são pessoas que cruzam o México, vêm de barco, né? Cruza a fronteira pelo Canadá. Então, são pessoas que vêm sem inspeção, são consideradas pessoas que entraram nos Estados Unidos ilegalmente, tá? Então, realmente, isso não é uma policy favorável. Os republicanos são muito contra imigração ilegais. Eles tendem a favorecer imigração legal, mas mesmo a imigração legal, eles dificultam bastante, porque eles querem pegar mesmo aquela, né, pessoas bem, bem diferenciadas mesmo. Então, acaba que a gente vê naturalmente uma policy mais fechada para imigrantes. A Desculpa. policy mais. Hã? Não, continua. Desculpa. Pode falar. Agora, o Biden, né, que a gente está numa administração, mas assim que ele entrou no poder, ele já removeu um monte de empecilhos que tinha sido imposto pelo Trump, né, para fazer com que os processos fossem mais rápidos, colocou verba que tinha sido cortada na administração anterior, contratou mais pessoas para facilitar os processos, para os processos andarem mais rápido. Então, ele realmente pró-imigrantes, tanto imigrantes legais quanto pessoas cruzando pela fronteira, né? Então, isso tem sido sempre a guerra do século aqui dentro, né? Republicano versus democrata. Então, os republicanos querem segurar mais a mão de obra interna, quer preservar mais o trabalho interno. O que está acontecendo agora é que a gente está tendo um problema, não só com a mão de obra, mas com a gente está tendo uma taxa baixa de nascimento de americanos aqui. Então, de qualquer maneira, eles vão ter que estar chegando numa concessão, porque se continuar dessa forma, ou eles têm que fazer algum grande incentivo para ter muitas crianças nascendo,
ou abrir mais a imigração, porque senão a gente vai ter problema, que nem no Brasil é o ISS, como fala, INSS, segurança aí de privada. INSS, Isso. a Então, aqui a Previdência. gente pode ter esse problema. Então, está tendo esses grandes debates. Mas, né, a gente sabe que o Trump, ele é bem cabecinha mole, né, pra gente... ele não vê isso como um problema. Então, eu acredito que quem quiser imigrar, tenta fazer com que imigram ou aplique o seu processo antes dessa mudança de governo. Porque hoje, todas as indicações, né, são que vamos ter um Trump aí de novo nos próximos 4 anos. Pelo menos Eu hoje. queria eu queria esse gancho aí dessa pergunta da Lê e também que você aproveitasse para falar um pouco sobre aquele projeto que está no Senado. Na verdade, eu não sei de que governo ele é, aquele Border Bill, sabe? Que ele vai trazer alguns benefícios ou alguma forma mais célere aos processos de green card. Eu li em alguns meios de comunicação. Eu não sei se você poderia esticar um pouquinho para falar sobre esse projeto que está no Senado, Então, eu acredito. aquele processo foi aplicado, aí eles fizeram refazer de novo, foi tentado introduzir de novo e ainda está ainda no drafting, não conseguiram ainda, né? E considerado a agenda que eles estão agora, a gente infelizmente acredita que não vai ser uma coisa que vai ser ouvida esse termo, né? Parece que eles têm outras coisas na agenda agora. O Biden conseguiu passar muitas outras coisas que facilitou, né, para as pessoas que estão aqui. Inclusive, a gente estava utilizando de um ganchinho que ele facilitou uma lei que já existia para pessoas religiosos. Então, ele estava, de pouquinho em pouquinho, ele tentou encaixar algumas coisinhas que estavam tendo muita dificuldade no Congresso, mas aquela grande reforma imigratória que nós advogados, imagina, estava muito ansioso, muito esperançoso. Eu não acredito que vai estar mais nessa agenda desse ano, que agora eles têm outras prioridades de educação. Como vocês estão vendo, ele está puxando bastante e educação na forma de alívio para quem tem um financiamento grande de pagando educação. Então, isso tem sendo outras coisas grandes na agenda dele. A guerra lá, então, não estamos ouvindo nada mais em relação à imigração e reforma imigratória, infelizmente. Está mais calmo agora. E para finalizar, Luciane, nossa última pergunta, né? Visto os acontecimentos do Oriente Médio e as possíveis sanções a Israel, né? Isso teria algum tipo de implicação aos vistos americanos de pessoas provenientes desses países? Tá. Até o ano passado, na verdade, os Estados Unidos estava tentando fazer o mesmo tratado que eu estava explicando do ESTA com, né, pessoas do Oriente Médio, que isso não aconteceu, né? Mas estão falando disso acontecer. Mas hoje a gente não vê, não posso falar se vai ter algum tipo né, de receio. Lógico, tem coisas que às vezes acontecem, não precisa nem estar escrito, tá? Tem coisas que você vê a restrição naturalmente, como os consulados emitem os vistos. Você vê um número de negativa muito grande, né? Dos processos. Teve época que sim, teve processos, pessoas que foram banidas, por exemplo, Síria, né? Então a gente, né? Mas hoje não estão falando nada. Mas às vezes é coisa assim que se escuta de um dia para o outro que aconteceu, né? Então hoje não tem nada assim concreto que vai ter. Inclusive os Estados Unidos está tentando ser sempre um acordo mais, né, amigável, econômico, de outras formas, com os países do Oriente Médio. E né, vocês sabem que os Estados Unidos é mais pro-Israel, mesmo contra algumas outras, né? Mas hoje não temos nada assim que vai realmente banir pessoas desse país. Ok. Bom, em nome de toda a ABM, né, de todos os associados, os comitês existentes, a gente agradece profundamente, Luciane, pela sua atenção, pela atenção de todos da Visalex, foi um prazer conhecer vocês. Para quem não tem o contato, né, da Luciane, está aí na tela, telefone, e-mail, fiquem, e o através. Muito obrigado, Luciane, por todo essa preparação, esses detalhes. Em nome da BEM, agradecemos e estendemos sempre o convite a todos vocês para trazerem ideias, cenários, atualizações, né, do pós-eleição também, né? É muito importante a gente compreender como vai ser daqui para frente. E o convite é esse, está aberto para vocês.
sintam-se sempre convidados a participar desses pockets conosco. Obrigada a vocês, foi um prazer, viu, gente? Um grande abraço. Tchau, Muito tchau. obrigado, um abraço, tchau, tchau.